Minha amiga e meu amigo, a sanha vingativa do ministro Alexandre de Moraes não cessa no Brasil e agora atravessa fronteiras. Ele fez um pedido junto ao governo argentino para que extraditasse 63 brasileiros perseguidos políticos em virtude dos atos do 8 de janeiro. Esses brasileiros, com medo não da justiça, mas sim da injustiça, resolveram atravessar a fronteira e viver naquele país, onde foi, de uma certa forma, acolhido pelo presidente Milei. O presidente Milei disse não à solicitação do ministro Alexandre de Moraes. Não vai entregar os brasileiros que lá se encontram, e ainda há uma forte tendência desses brasileiros receber por parte do governo Milei o asilo político. Olha, senhoras e senhores, é triste estar falando isso, mas o que a gente está vendo nos dias de hoje no Brasil é um retrocesso. Em pleno terceiro milênio, 2024, saber que ainda há presos políticos, perseguidos políticos, censura, presos políticos perdendo a vida no interior do cárcere. A maioria dessas pessoas, como sabemos, inocentes, presas, processadas, humilhadas, é um retrocesso. Isso não é bom para a imagem do Brasil no cenário internacional, mesmo porque os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, já chegou ao conhecimento do mundo. E isso é ruim. Extremamente ruim. Olha só. Muitos desses ministros que estão no Supremo Tribunal Federal hoje, endossando as medidas do ministro Alexandre de Moraes, agem como tigrão com os patriotas do 8 de janeiro, mas se comportam como tchutchucas diante de verdadeiros terroristas. Vamos lá. Em 2010, o terrorista italiano Cesare Battisti foi julgado. Julgado no Brasil. E à ocasião, o seu advogado era o ministro Barroso. Barroso não fazia parte da composição do STF, era advogado, fez a defesa do Battisti. Falou categoricamente que o Battisti era inocente. Porém, o Cesare Battisti era acusado de tirar a vida de 4 pessoas lá na Itália. Mesmo assim, o governo do Lula resolveu não extraditá-lo e dar a ele aqui asilo político sob a alegação de que se tratava de um perseguido político, quando na verdade era um terrorista. Aí, minha amiga e meu amigo, olha só, 2 pesos e 2 medidas. Para pessoas que cometeram atos de desordem, o Supremo trata como terroristas. E os verdadeiros terroristas, que é no caso Cesare Battisti, é visto como perseguido político. Em 2019, Bolsonaro assumiu a presidência da República. A primeira coisa que Cesare Battisti fez, antes de Bolsonaro assumir, pois sabia que ele ia ser entregue, fugiu do país. Foi preso na Bolívia. E a Bolívia o extraditou para a Itália, onde ele se encontra preso hoje por atos de terrorismo e assassinato. 4, inclusive, um açougueiro e uma criança. Lá na Itália, onde ele paga pelos seus crimes, ele resolveu assumi-los e disse que agiu sim em nome de uma organização terrorista e que foi o autor das 4 vítimas fatais, conforme a acusação que pesava contra ele. Ou seja, a defesa e a argumentação do seu advogado, na época Barroso, hoje ministro, caiu por terra. Senhoras e senhores, o Brasil vive dias difíceis.
O que a gente vê por parte do Supremo Tribunal Federal, nas pessoas de alguns ministros, não é o exercício das leis. Não, é fazer daquela corte e as condições que ela permite um instrumento de vingança e perseguição política. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar até para o bem da democracia. Democracia essa brasileira que está manca, andando de lado, capenga. Querer dizer que esse pessoal do 8 de janeiro praticou atos contra a democracia chega a ser hilário aos olhos daqueles que têm o mínimo de consciência. Que terrorista é essa? Uma senhora, mãe de 2 filhos, nas manifestações do 8 de janeiro, pega um batom labial e escreve numa estátua: perdeu o mané. 14 anos de prisão. Será que são as pessoas que participaram ou acusadas de ter participado do atos do 8 de janeiro que são terroristas? Ou os terroristas são quem as acusam? Fato é que a democracia brasileira pede socorro.